Olá, boa tarde. Vamos seguir com a nossa programação com mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 24 de agosto. E vamos começar essa edição falando de um suplemento alimentar que contém melatonina, que foi proibido de ser vendido, distribuído e consumido pela Anvisa, além de ter que ser recolhido do mercado. Chamado Soninho Perfeito Melatonina Kids, o produto fabricado pela empresa OEMED dizia tratar problemas de sono, ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade noturna, inflamação e faz alegações terapêuticas relacionadas à suplementação para transtorno do espectro autista e câncer. Fatores que o órgão configura como propaganda irregular, já que não há qualquer aprovação a respeito. A melatonina não é autorizada para uso em suplementos destinados a crianças e adolescentes, pois não tem segurança para essas faixas etárias, sendo apenas permitido para adultos acima de 19 anos. Caso você queira consultar essa ou outras substâncias aprovadas pela Anvisa, basta procurar na internet o painel chamado Constituintes Autorizados para Uso em Suplementos Alimentares. E falando em medicamento, o SUS deverá disponibilizar os estoques pela internet a partir de janeiro de 2024. A nova lei publicada hoje no Diário Oficial da União determina que as farmácias públicas do Sistema Único de Saúde que estiverem sob sua gestão terão a obrigatoriedade de atualizar quinzenalmente os remédios disponíveis para deixar acessível ao cidadão comum. O Ministério da Saúde já disponibiliza uma lista mais simplificada para o programa Farmácia Popular do Brasil, que faz parceria com a rede privada de drogarias, onde aparecem os tipos de medicação voltados à atenção primária à saúde, que podem ser retirados nessa rede. Mas as quantidades disponíveis não são informadas e não há atualização frequente. Agora, essa nova medida altera a Lei Orgânica da Saúde de 1990, que trata da promoção e do funcionamento dos serviços do setor. O texto adicionou ao campo de atuação do SUS, descrito na lei, a obrigatoriedade de disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas na internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas. A proposta original foi apresentada pelo ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, em 2019, inspirada em uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, interior paulista. Segundo ele, a divulgação dos estoques, além de melhor gestão na aquisição dos medicamentos, evitará o deslocamento desnecessário de pacientes, que perdem tempo e dinheiro nas visitas constantes às farmácias e não conseguem obter o remédio indicado, o que é, no fim das contas, um enorme desrespeito com os usuários da rede pública de saúde. Além das farmácias populares, também são geridas pelo SUS as farmácias hospitalares, as especializadas, que mantêm medicamentos de alto custo, e as farmácias das unidades básicas de saúde. Foi liberada hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda deste ano, além de devoluções de algumas pessoas que caíram na malha fina em outros exercícios. Os 7,5 bilhões de reais estarão disponíveis na conta de mais de 6 milhões de contribuintes no próximo dia 31. É bom saber que o dinheiro fica disponível pelo período de 1 ano nas agências do Banco do Brasil. O quinto e último lote de restituição deverá sair no mês que vem. E o governo vetou um projeto aprovado pelo Congresso que obrigava estados e municípios a fornecerem uniformes aos alunos de escolas públicas. A explicação que está no Diário Oficial de hoje é que a medida é inconstitucional porque prevê a distribuição sem dizer de onde vai sair o dinheiro. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta também prevê que quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda. O projeto, que estabelece regra de valorização do mínimo, ainda vai passar pelo Senado. Por 439 votos favoráveis e um contrário, os deputados aprovaram nesta quarta-feira uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta começou a ser avaliada no fim do prazo, já que perde a validade na próxima segunda-feira e ainda precisa passar pelo Senado. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicada em 1º de maio, o texto reajustou o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320, um ganho real acima da inflação. O texto aprovado estabelece a política de valorização do salário mínimo,
que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Conforme a proposta, a valorização vai corresponder à soma do índice de inflação do ano anterior com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos anteriores. O relator, o deputado Melong Solano, incluiu na proposta a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que era discutida em outra matéria. A proposta foi aprovada na comissão mista do Congresso. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda, valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, esta isenção é de R$ 1.903. As regras das medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas para virarem lei em definitivo, precisam ser aprovadas no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a criticar a manobra do governo de incluir em uma medida provisória sobre o salário mínimo a taxação de dinheiro mantido em contas do exterior. Lira classificou o assunto como o maior jabuti da história recente. É aquela decisão difícil de engolir. Segundo ele, é preciso discutir melhor a questão. Foi o que provocou o comentário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que o presidente da Câmara está com muito poder. As relações chegaram até a ficar abaladas. E agora o Minuto da Economia desta quinta-feira. É fácil dizer que os saques aos supermercados na Argentina estão acontecendo porque as pessoas não aguentam mais o custo de vida. Certo, mas como para tudo existe uma causa, é bom deixar claro que o nome do maior problema enfrentado pelos nossos vizinhos é populismo. As administrações que se revezam prometem resolver tudo com um toque mágico, mas no final das relações, do fundo da cartola, ao invés de um coelho, vai sair um tijolo. Não falta dinheiro na Argentina, falta valor. E como o Banco Central nem está dando conta de imprimir tantas cédulas, sobrou para a Casa da Moeda do Brasil fazer uma parte do serviço. Mas o que vai para o mercado não vale quase nada. Hoje, viajar de metrô em Buenos Aires, por exemplo, custa 60 centavos. Lógico que não é suficiente para manter o serviço e, por isso, o governo precisa subsidiar e pagar uma parte. É o populismo em um país que, inclusive, tem a fama de caloteiro. O FMI acabou de fazer um novo empréstimo para a Argentina, mas o dinheiro é para pagar outros devedores, não para amenizar a situação do país. Seria necessário alguém assumir o comando e pensar na nação e nem em uma eventual reeleição. Legal, né? Mas parece que isso é querer demais. Luís Rubiales ainda é presidente da Federação Espanhola de Futebol, mas a pressão aumenta a cada dia e a FIFA anunciou a abertura de um processo disciplinar contra ele. A entidade máxima do futebol mundial ainda não tinha se pronunciado depois de 3 dias de críticas, entre elas do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, da Liga de Futebol Profissional e do Sindicato Internacional de Jogadores. A FIFA declarou nesta quinta que os atos constituem violações de artigos do Código Disciplinar da entidade e que reitera o compromisso absoluto com o respeito e a integridade de todas as pessoas. Apesar disso, a instituição não vai decidir sobre a permanência de Rubiales no cargo. Logo depois da conquista da Copa do Mundo no último domingo em Sydney, imagens de televisão mostram o presidente segurando a cabeça da atacante Jenny Hermoso com as 2 mãos antes de beijá-la na boca. Desde então, as críticas se multiplicaram mundo afora e a permanência de Rubiales se torna cada vez mais difícil. O presidente, que inicialmente insultou aqueles que o criticaram, pediu desculpas horas depois em um vídeo. E para a gente encerrar, um zoológico da Nicarágua tem um novo morador. Aliás, um morador raro. Um filhote albino de onça parda, considerado o primeiro puma com a característica a nascer em cativeiro no país centro-americano. A Nicarágua comemorou há um mês um acontecimento raro. Um filhote albino de onça parda nasceu no zoológico Thomas Bell, em Huigalpa. Apesar da alegria com o nascimento, funcionários do zoo explicam que o bebê branquinho ainda não foi apresentado ao público. Estamos tomando todas as medidas e otimizando todos os recursos para tê-lo o mais saudável possível com a mãe e os irmãos. Temos observado o comportamento dele na clínica remota e constatamos que ele está saudável e em boas condições físicas.
O pelo das onças pardas recém-nascidas é normalmente marrom claro ou avermelhado com manchas pretas. A mutação genética que causa a pigmentação branca é rara na espécie e quase não há casos documentados no mundo. O filhote é considerado o primeiro puma albino do país centro-americano, nascido em cativeiro. E eu fico por aqui, mais notícias às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Júlia Nadariva. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Um ótimo fim de quinta-feira. Tchau.